Para que legalizar a pena de morte no Brasil? Ela já existe e eu sou o homem que faz isso acontecer. Não gosto de bandidos, não gosto de gente com tatuagem e já matei mais de 20. Essa fala ficou famosa na voz de Florisvaldo de Oliveira, justiceiro e matador que ficou conhecido nos anos 80 como Cabo Bruno. A história desse homem é regada a muito sangue e violência e vocês verão aqui hoje na iconografia da história. Fala galera, aqui é o Joel Paviotti da iconografia da história. Eu vim aqui para pedir o seu like, para que você ative o sininho, comente, compartilhe esse vídeo. O like é um pequeno gesto de vocês que ajudam a gente a produzir mais e fala pro algoritmo, dá um recado pro algoritmo de que o nosso conteúdo tem que ser levado para outras pessoas e para frente. Bom, hoje a gente vai falar sobre violência urbana e sobre justiceiros na figura de um personagem bastante conhecido da história do Brasil, que é o Cabo Bruno. Roda a vinheta, galera! Florisvaldo Oliveira nasceu na cidade de Uchoa, próximo ao noroeste paulista, perto de São José do Rio Preto. Ele ganhou o apelido de Bruno, dado pelos amigos, pois diziam que ele parecia um pingaiada muito conhecido naquela pequena cidade. Toda pequena cidade tem um pingaiada, né, que é uma figura e tal, e nessa cidade era o Bruno e o Florisvaldo acabou ganhando esse apelido. Na juventude, Florisvaldo mudou para São Paulo e conseguiu um emprego na polícia militar. Naquela época, final dos anos 70, 78, 79, o Brasil ainda vivia o período de ditadura militar. Nesse período não havia garantia de direitos. A polícia era liberada para torturar, para matar, para cometer vários abusos policiais e isso não era investigado. É na cidade de São Paulo que talvez isso fique mais patente, apareça mais essa questão da violência. Porque São Paulo se urbanizou, principalmente nos anos 50 e 60, de uma forma muito desorganizada, o que contribuiu muito para o aumento da violência nos bairros. Bairros sem infraestrutura, com uma grande migração, acabou ganhando um ímpeto violento esses locais. Um desses lugares era o bairro da Pedreira, na zona sul da capital paulista. Como muita gente de todos os lugares foram morar ali muito rapidamente, não deu tempo de fazer estrutura no bairro, tinha pouca polícia, pouca segurança e muita violência e criminalidade. E foi nessa região que passa a surgir ali os justiceiros. Caras que matavam por dinheiro ou matavam apenas por não gostarem de bandidos ou da pessoa. A gente tem um vídeo aqui falando sobre um dos justiceiros de São Paulo, que é o Chico Pé de Pato. Vocês podem conferir aí clicando no card. Esse foi o caso do Cabo Bruno, que rapidamente ganhou o apelido de Cabo Bruno, apesar de ser soldado da Polícia Militar. Bom, o Cabo Bruno, ele trabalhava na PM e em suas folgas ele saía no meio das madrugadas para matar pessoas. Ele tinha um Opala preto e um Maverick branco. O cara matava qualquer um e por qualquer coisa. Mas claro que as vítimas dele eram em sua maioria garotos negros, rapazes negros, porque ele não gostava, por exemplo, de gente que tinha tatuagem. Eu lembro que minha avó falava tatuagem é coisa de cadeieiro, talvez seja um pouco de influência disso. Na época muitas pessoas consideravam que quem tinha tatuagem tinha passado pela cadeia, pela prisão, totalmente diferente de hoje que a tatuagem acabou virando moda, né? Entrando na hype. Bom, nas madrugadas, no bairro da Pedreira, onde Cabo Bruno morava, o bicho pegava. Além de matar, ele fazia uma porção de disparos no corpo do cara para marcar uma espécie de identidade, dizer assim, ó, quem matou esse cara foi o Cabo Bruno porque ele tá cravado de balas do pé à cabeça. O Cabo Bruno, então, ele começa a ficar famoso e vários apresentadores de TV e rádio, esses apresentadores de programas de pinga-sangue, como a da Atena e tal, começaram a usar as histórias do Cabo Bruno para fazer dinheiro, né, para crescer no Ibope, etc. Dizem que nem todas as mortes que aconteceram, que atribuíam ao Cabo Bruno, foi ele que fez. Na verdade, ele confessou só 20. O advogado dele disse, quando ele foi investigado e condenado, que vários policiais matavam e acabavam botando a culpa nele. Porém, a polícia descobriu que, na verdade, o Cabo Bruno não matava apenas por prazer. Ele matava também porque comerciantes da região que eram assaltados acabavam dando dinheiro para ele e encomendando mortes. Geralmente o Cabo Bruno não deixava testemunhas. Na época não tinha câmeras, né? Você não encontrava câmeras. E se ele fosse matar alguém, quem tivesse perto e visse, era assassinado também. Então, muito rapidamente, um homicídio acabava virando uma chacina. E foi isso que acabou ferrando o Cabo Bruno, porque ele foi matar um cara e ele acabou deixando vivo
um cara que estava próximo e acabou vendo. Ele até atirou no cara, mas o cara sobreviveu. E aí a polícia foi atrás do cara e perguntou para ele, e aí ele teve a coragem de falar que o Cabo Bruno havia feito o crime. Na época que o Cabo Bruno cometeu esse crime, que ele deixou o cara vivo para denunciar ele, era 1983. Preste atenção um pouco nesse contexto político. A ditadura nesse período já estava desgastada e os generais queriam mostrar que eles eram, enfim, concordavam com os direitos humanos. E foi nessa onda que resolveram usar o Cabo Bruno como bode expiatório, né? Apesar dele ter cometido mais de 20 homicídios. Nesse mesmo ano, o Cabo Bruno foi preso no presídio Romão Gomes. O presídio Romão Gomes é um presídio onde ficam presos os PMs que cometem crime. Então o Cabo Bruno passou a responder por cerca de 20 homicídios. A mídia, claro, né, prontamente se colocou ao lado do Cabo Bruno, porque usou ele durante muitas vezes para ganhar dinheiro. Mas não adiantou muito não, cara. O processo seguiu e ele foi condenado, até porque em 1985 a ditadura cai e aí o Brasil, né, o estado de São Paulo, ele acaba querendo mostrar que ele era a favor dos direitos humanos. Ao todo, o Cabo Bruno passou por 12 julgamentos na justiça. As sessões eram marcadas por uma gandaia, cara. Muita autoridade, mídia, uma confusão, gente na porta fazendo protesto, chamando o Cabo Bruno de herói. E aí os julgamentos acabaram virando uma questão de opinião, quem era a favor e quem era contra. Na verdade, o Cabo Bruno, ele cometeu muitos crimes movidos por preconceitos raciais e por preconceitos contra pessoas com tatuagem. Primeiramente, ele foi condenado a 13 anos de prisão. Depois, novamente julgado, ele passa a ser condenado a mais de 100 anos de prisão. Bom, no início dos anos 2000, o Cabo Bruno teve que ser protegido nas cadeias para não ser morto pelo primeiro comando da capital. O PCC naquela época estava tomando as cadeias, né? Estavam ampliando o seu poder nas cadeias e eles começaram a caçar justiceiros e ex-policiais. E aí o Cabo Bruno entra nessa lista dos caras e ele acaba tendo que ir no Seguro, que é um pavilhão só onde fica escondido os caras que estão ameaçados pela massa carcerária. Apesar das condutas bastante violentas na rua, na prisão seu comportamento era muito exemplar. É aquela história, né, do Bezerra da Silva, você com o revólver na mão, bicho feroz. Sem ele andar rebolando e até muda de voz. E o Cabo Bruno, no início dos anos 2000 também, ele acaba se convertendo ao cristianismo, virando evangélico, abre uma igreja dentro da cadeia e depois em 2009 ele consegue ir para o regime semiaberto, ou seja, ele tocava a igreja dele durante o dia fora da cadeia e à noite ele voltava para dormir na prisão. Agora em 2012, finalmente, o Cabo Bruno conseguiu ser liberto. Ele ganhou o direito de responder em liberdade, só que as mesmas esquinas que serviram de cenário para o Cabo Bruno matar pessoas, também serviu de cenário para ele ser executado a sangue frio. O Cabo Bruno não durou um mês nas ruas. Ele estava saindo da porta da sua casa em um dia para ir até a igreja e ele foi assassinado com vários disparos. Até hoje não descobriram quem executou o Cabo Bruno, mas ele entrou para sempre na história de São Paulo e até do Brasil como um dos maiores justiceiros que existiram por lá. Bom, gente, se vocês gostaram desse assunto, a gente também indica para vocês novamente o vídeo sobre o Chico Pé de Pato, que é um outro justiceiro que ficou bastante famoso. Vocês podem clicar e assistir, que tem um vídeo no nosso canal também, bem detalhadinho sobre a vida dele. Comenta aí embaixo o que você acha sobre o Cabo Bruno, o que você achou do vídeo. Comente aí algum personagem fora da lei que você quer que a gente fale aí, que a gente possa procurar e produzir uma pesquisa para vocês e trazer material sobre isso. Vocês vão ter as referências aí no primeiro comentário, tá tudo muito bem referenciado o que a gente contou aqui. Confie nas nossas pesquisas e quero agradecer a todos que estiveram aqui nesse novo vídeo do nosso canal. E novamente, encarecidamente pedir a vocês que deixem o like de vocês, comentem, ative o sininho para que chegue a notificação para vocês toda vez que a gente lançar um vídeo. A gente está produzindo 3 conteúdos por semana e a gente está querendo aumentar, mas aí precisa da ajuda de vocês também para levar o nosso conteúdo para frente. Um forte abraço, valeu!